Sou o professor Jaime e vou explicar agora mais algumas regras de sinais, agora envolvendo a multiplicação. Por que será que um número positivo vezes um número positivo, o resultado é positivo? Também vou explicar por que o número positivo vezes o negativo, ou um negativo vezes um positivo, o resultado é sempre negativo. Também vou explicar por que o número negativo vezes o número negativo resulta no número positivo. Essa primeira aqui, explicação é bem simples, né? Um número positivo vezes um número positivo é sempre positivo porque vem da tabuada. Sabemos que qualquer número da tabuada é sempre um número positivo vezes um número positivo. E é só fazer a multiplicação de dois números positivos. Então 5 vezes 3 é 15. Já nessa segunda situação, dá um pouquinho de trabalho para entender, e na terceira tem que prestar bastante atenção para entender, tá bom? Então vamos agora para a segunda parte aqui. Por que um número positivo vezes negativo ou negativo vezes positivo resulta no número negativo? Vamos lembrar a tabuada do 2, ou seja, 2 vezes, só que eu vou fazer ela de trás para frente. 2 vezes 4, 2 vezes 3, 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2 vezes 0, 2 vezes menos 1 e 2 vezes menos 2. 2 vezes 3 eu sei que dá 6. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 1 dá 2. Observe, ó, que de 6 para 4 diminuiu 2. De 4 para 2 diminuiu também 2. 2 vezes 0 dá 0. De 2 para 0 também diminuiu 2. E 2 vezes menos 1? Como eu sempre estou diminuindo de 2 em 2, é lógico que aqui também vai diminuir 2. 0 menos 2 resulta em menos 2. Da mesma forma, aqui também vai diminuir 2. Menos 2 menos 2 dá menos 4. Então aqui você pode observar que o número positivo vezes o número positivo é positivo, e o número positivo vezes um negativo resulta então num número negativo. E isso a gente consegue fazer com qualquer número, né? Pegar o 5. 5 vezes 3 dá 15. 5 vezes 2 dá 10, ou seja, diminuiu 5 aqui. 5 vezes 1 dá 5, diminuiu mais 5. 5 vezes 0 dá 0, diminuiu 5 também aqui. E o próximo 5 vezes menos 1. 5 vezes menos 1, se eu for diminuir 5 aqui, resulta em menos 5. Logo, podemos dizer que um número positivo multiplicado por um número negativo resulta sempre num número negativo. Ou se eu inverter aqui, um número negativo vezes um número positivo também resulta num número negativo. Vamos para a terceira explicação. Por que um número negativo multiplicado por um outro número negativo resulta num número positivo? Para entender isso, eu preciso saber primeiro o que é o número oposto. O número oposto é aquele número com sinal trocado, ou seja, se eu pego 5, o oposto do 5 é o menos 5. Se eu pego o 9, o oposto do número 9 é o menos 9. Se eu pego o menos 7, o oposto do menos 7 é o número com sinal trocado, é o número 7. Se eu pego o menos 2, o número oposto é o número 2. Então vou montar uma tabelinha aqui. Aqui eu vou colocar os números. E aqui do lado eu vou colocar o número oposto. Tá? Se eu pego o número 11, a gente já viu que o número oposto é o número menos 11.
Se eu pego o número 3, o oposto é o menos 3. Se eu pego o número menos 21, o oposto é o número 21. Se eu pego o número menos 10, o oposto é 10. E se eu pego o número menos 1, o oposto não é o número com sinal trocado? Imagine que o menos 1 fosse um número positivo. Se é um número com sinal trocado, o oposto do menos 1 é o menos 1. Então, eu posso escrever o oposto como menos 1, que a gente sabe que o oposto do menos 1 é o número 1. Isso é importante, tá? O menos 1 é igual a 1. A gente vai utilizar isso na explicação. O que mais que eu tenho que entender para saber por que um número negativo vezes outro número negativo resulta num número positivo? Propriedades da multiplicação. A primeira é a propriedade associativa. Propriedade associativa é quando eu posso associar os números da maneira que eu queira. Ou seja, quando eu tenho a multiplicação de 2 vezes 3 vezes 4, eu posso primeiro fazer 2 vezes 3 e pegar esse resultado e multiplicar por 4. Ou eu posso escolher de uma outra maneira. Posso fazer primeiro a multiplicação do 3 vezes o 4 e o resultado multiplicar pelo 2. Ou ainda eu posso fazer o 2 vezes o 4 e pegar o resultado e multiplicar por 3. Por isso que chama associativo. Eu associo da maneira que eu quero os meus fatores. A outra propriedade que eu tenho que saber é chamada comutativa. Essa propriedade é que permite trocar os fatores. Por exemplo, eu tenho 5 vezes o 6, eu posso inverter a ordem. É a mesma coisa do que eu fazer 6 vezes 5. A gente vai utilizar essas duas propriedades para compreender, então, por que um número negativo vezes um número negativo resulta no número positivo. Imagine que eu tenho a multiplicação do número menos 3, que é um número negativo, vezes o menos 2. Sempre quando tem uma multiplicação e um sinal de menos, a gente obrigatoriamente tem que colocar um sinal, um parênteses aqui entre o sinal de multiplicação e subtração. Menos 3 vezes menos 2, eu vou mostrar que esse resultado é positivo. Nós já vimos que o menos 3 eu posso escrever como menos o 1 vezes o 3. Né? O 3 eu posso escrever como 1 vezes o 3. O sinal de multiplicação está aqui. Ó. Esse sinalzinho é o mesmo que esse aqui. O número menos 2, eu também posso escrever ele como o número menos 1 vezes o 2. Né? Que menos 1 vezes 2 resulta em menos 2. Utilizando a propriedade comutativa, eu vou pegar então esse menos 1 e trocar ele e pôr aqui na frente, que a propriedade comutativa me permite trocar. Então vai ficar menos o menos 1, né? Esse menos 1 veio para frente aqui, então esse menos é o mesmo. Esse menos 1 ele vem encaixando aqui, ó. Então vai ficar menos 1 que multiplica 1 vezes 3, vezes, como ele saiu daqui, sobrou 2. Já verificamos que menos o menos 1 é o número 1, vezes que 1 vezes 3 é o número 3, e que o 2 é o número 2. E que 1 vezes 3 dá 3, e 3 vezes 2 dá 6. Ou seja, um número negativo vezes um número negativo resulta no número positivo. E eu faço a multiplicação
de 2 vezes 3, que dá 6. Algumas observações. A regra da multiplicação é a mesma da divisão, ou seja, 2 vezes o número menos 3, nós vimos que o número positivo vezes negativo resulta no número negativo, e eu faço 3 vezes 2, dá 6. Na divisão, ocorre a mesma coisa, ou seja, se eu tenho o número menos 8, estou dividindo pelo número 2, o número menos 8 é negativo, o número 2 é positivo, ou seja, um número negativo dividido por positivo é a mesma coisa que o negativo vezes um positivo. E o negativo vezes um positivo, o resultado dá negativo. E eu faço a divisão do 8 pelo 2. 8 dividido por 2, 4. Então, menos 8 sobre 2 dá menos 4. Ou seja, todas as regras da multiplicação valem na divisão. E a segunda observação: nunca devemos utilizar o sinal de multiplicação e o sinal de subtração sem nenhum parênteses aqui no meio. Ou seja, é errado estar uma multiplicação e uma subtração. Sempre quando tiver nessa situação, a gente coloca um parênteses aqui no meio, tá bom? E a regra é a mesma, né? O número positivo vezes negativo dá negativo, 4 vezes 5 dá 20. Então, 5 vezes menos 4 resulta em menos 20. Então, resumindo as regras de sinais, sempre quando tivermos um número positivo multiplicado por um outro número positivo, o resultado vai ser positivo. Se tivermos um número positivo multiplicado por um negativo, ou um negativo multiplicado por um positivo, o resultado sempre vai ser negativo. Uma terceira situação onde tem um negativo vezes um outro negativo, o resultado é sempre positivo. Para ver outros vídeos, acesse nosso site www.videomate.com.br. Aproveite para fazer agora as atividades dessa videoaula. Até logo.